Olá, o meu nome é Sandra Ramos e estou aqui hoje para partilhar um bocadinho contigo sobre o meu percurso nas mandalas. Gostava de te dizer que sou uma pessoa maravilhosa e que já nasceu com um grande dom para executar estes trabalhos, mas isso não é verdade. Tu podes mesmo pensar isso ao olhar para as formas intrincadas que coloco nas minhas mandalas em fio. Mas a verdade é que isso não poderia andar mais longe da verdade. Posso até dizer-te que da primeira vez que peguei numa mandala, ou melhor, num material para fazer uma mandala em fio, desisti por não conseguir fazer com que aquele quadradinho ficasse perfeito. Só passados muitos meses tropecei no saco onde tinha deixado de ficar os paus e a linha e decidi pegar novamente, tentar de novo e posso dizer-te que desde aí nunca mais parei. Comecei por fazer mandalas de 4 lados ou o olho de Deus, inspirados na cultura Huichol, e depois passei para as mandalas de 8 pontas, de 6 pontas, 12 pontas, 16 pontas. Daí fui vendendo os meus trabalhos e comecei a dar aulas sobre esta técnica e ensinar outros a fazer o mesmo que eu. Portanto, não é um dom, é sim vontade, é sim persistência, é sim aprendizagem. E depois tem uma coisa muito fantástica, isto das mandalas em fio, é que para as fazer não é preciso um grande investimento, bastam pequenas varetas de madeira, por exemplo, para começar, pauzinhos de espetada e depois restos de lã que tínhamos em casa. Isto é que é o necessário, a base. Depois, obviamente, podemos precisar de uma tesoura, até de uma agulha de tecer, um bocadinho de cola branca, mas os dois materiais básicos que necessitamos são somente varetas de madeira e restos de linha. Como podes ver, estes foram os dos meus primeiros trabalhos. Esta mandala que está aqui na parte de baixo, um bocadinho atabalhoada, foi a minha primeira tentativa de mandala de 8 pontas. Se olhares com atenção, perceberás que as linhas estão muito umas em cima das outras, mas foi aquilo que eu consegui fazer e pensei que se conseguia fazer esta, depois haveria de conseguir fazer outras, talvez que melhorasse a cada uma. No canto superior direito também encontras outra mandala, uma rosa e azul, enfim, um pouquinho talvez melhor, mas também um bocadinho atabalhoada. Eram tentativas que eu ia fazendo. Depois temos aqui vários tipos de mandalas de quatro lados, onde eu fui tentando diversos desenhos, mas se tu olhares com atenção perceberás que não há perfeição nelas, há apenas uma tentativa de executar algo. Depois à tua direita mostro-te no canto inferior direito, tenho uma coisa que comecei a fazer, foi os meus embrulhos passaram a ter todos uma mandala pequenina e que fizesse sentido, ou seja, não só eu dava o presente, como havia uma pequena mandalita, e mostro-te já a seguir, enfim, como que uma pequena evolução deste início, para que percebas que foi só a persistência, o continuar a fazer, que me levou onde estou hoje. À medida que ia fazendo, ia experimentando coisas novas, podes ver aí uma estrutura retangular, é uma mandala inspirada nas mandalas tibetanas, ainda está meio atabalhoada, mas foi a primeira que fiz. Depois repara aqui no canto inferior direito que esta mandala em lã já não tem, as linhas já não estão tão em cima umas das outras, e depois quis começar a experimentar novos materiais, como sejam as duas mandalas de cima, que foram feitas uma em linha de crochê, a que está em tons de amarelo, e a outra numa linha para fazer camisolas, numa linha de algodão, francamente mais fina, e que permite também uma definição do desenho maior. E depois ainda, na base da experimentação, tens esta mandalinha pequenina que foi e é uma série de conjuntos de colares e brincos que faço
com esta arte. Vou-te mostrar já de seguida um pouco mais de evolução para que percebas que na realidade nós nunca paramos de crescer, nunca paramos de evoluir. E fui sempre fazendo, sempre com o intuito de melhorar, sempre com o intuito de aprender mais. Podes reparar que estas mandalas começam a parecer-se muito diferentes das primeiras que vistes e podes retornar o vídeo para trás para ver. A mandala que encontras no canto inferior direito foi a primeira que fiz, foi a primeira maior mandala que fiz, com 80 centímetros de diâmetro. Foi um desafio, tem alguns erros, vários até, mas é uma mandala que guardo com muito carinho, por acaso está no quarto da minha filha, ela foi feita para ela. Depois tens logo a seguir para a esquerda uma mandala natalícia, que foi também um verdadeiro desafio fazer em linha de crochê muito fininha, portanto, ou seja, são precisas muitas voltas para que o pau fique tecido. À esquerda uma mandala de inspiração celta, já muito melhor, já até foi uma encomenda, já muito melhor que a que viste anteriormente, de origem tibetana. Depois, continuando para a esquerda, uma mandala em tons de azul que foi feita foi uma oferta que fiz já bastante mais intrincada, com fios a passar, enfim, por cima dos outros. Por cima dessa mandala tens o que parece um coração, que eu fiz um dia para o Dia dos Namorados, numa tentativa de, com os paus, formar um coração. Obviamente que não se consegue tão redondinho quanto isso, porque nós trabalhamos com ângulos no fundo retos, digamos assim, mas tem de facto uma parecença com o coração. E depois no canto superior direito tens uma mandala que é chamada a mandala flor, porque onde já é tecida sobre aquilo que está tecido, permitindo fazer umas pétalas, o que dá um efeito muito, muito engraçado. Vou trazer-te ainda mais umas mandalas para que percebas de facto tudo o que podemos alcançar e, na realidade, cada um de nós, esteja em que patamar for, estará sempre, sempre a começar. Bom, e depois disto, em alguma altura, torna-se um vício bom, porque as mandalas em fio nos permitem trabalhar o aqui e agora, permitem diminuir a nossa ansiedade, permitem aumentar o nosso foco, a nossa criatividade, permitem ganhar dinheiro, se assim o entendermos, permitem que a vibração das cores trabalhe em nós, permitem que nós façamos felizes outras pessoas. E agora, assim, estas já são de uma evolução diferente. A que está no canto superior esquerdo tem cerca de 1 metro de diâmetro, é feita com linha totalmente portuguesa, é uma linha muito difícil de trabalhar porque quebra com muita facilidade, portanto, quando estamos a trabalhar com ela não podemos nem apertar muito nem apertar pouco, o que nem sempre se torna fácil. Mas todas estas mandalas já são mais intrincadas, mas toda a gente consegue chegar e fazer uma mandala destas. Não deve começar pelo fim, tem que começar pelo princípio, tem que aprender o ponto base, tem que aprender a montar as estruturas, tem que aprender a fazer esta arte como os índios Huichola fazem, e depois, se posteriormente quiserem arranjar subterfúgios, e já existem alguns, então sim, poderem utilizá-los para isso. Com a execução das mandalas, uma coisa que acabou por acontecer naturalmente foram os workshops que comecei a dar, que já vos vou mostrar como é que aconteciam e a alegria em que se trabalhava quando estávamos por lá. E como disse, com a minha experiência cada vez mais aumentada, com a divulgação cada vez maior dos meus trabalhos, começaram a surgir os pedidos para que desse formação. E assim foi, e eram formações sempre muito interessantes, sempre muito divertidas, onde de uma forma ou de outra acabávamos por conseguir ir resolvendo algumas situações, resolvendo alguns problemas. Estas formações eram dadas presencialmente e deixavam sempre uma boa energia.
no grupo, na sala, e já agora que estou a falar de formações, e no slide que vem a seguir verão formações online, porque com a pandemia veio essa necessidade. Aproveito para vos informar que estou mesmo a terminar o curso de mandalas em fio completo, ou seja, do iniciante ao avançado, que é um curso que vai, enfim, suprimir as necessidades tanto de quem não sabe nada e quer começar, como quem já sabe alguma coisa e quer avançar. Mas isso, na altura própria, falarei sobre o assunto. Neste momento estou só a mostrar-vos de facto as formações que fui fazendo ao longo do tempo e que na realidade nos deram sempre tanta alegria, tanto conhecimento, foram sempre períodos de muito, muito crescimento. Então, o que podes tu obter ao tecer mandalas? Inquestionavelmente, esta é uma arte meditativa, é uma arte intuitiva, que vai facilitar um processo de autoconhecimento e, na realidade, traz inúmeros benefícios para a saúde, seja ela física, mental e espiritual. Através desta prática, nós temos a possibilidade de atingir uma vida francamente mais feliz, mais equilibrada, mais próspera e até mesmo descobrir, quem sabe, uma nova profissão. Não carece de nenhum conhecimento prévio para tecer as mandalas, é na realidade necessário gosto e persistência, bem como uma vontade de se querer conhecer a si mesmo. Ao conhecer-nos, renascemos a maior parte das vezes. Quando teces mandalas regularmente, o que vais perceber que vai acontecer é um aumento da confiança e do autoconhecimento. Vais sentir os teus níveis de stress diminuídos, assim como a ansiedade e uma melhoria caso haja algum processo deprimido. Vais ter a capacidade de estruturar o pensamento, de reorganizar as ideias. Vais perceber que vai haver um aumento da criatividade, da intuição. Vais ainda perceber que podes ter aqui nas mãos uma nova profissão, podes ter também associado a isso uma renda extra e também tens a possibilidade de fazer um resgate das tuas capacidades de cura, seja que seja para ti ou para quem tu gostas ou até para mesmo outras pessoas que tu não conheças. O que eu gostaria ainda de te dizer é que os últimos 2 anos foram anos bastante complicados do ponto de vista pessoal para mim, com perdas substanciais de pessoas que eram pilares na minha vida e acabando por ser uma coisa inconsciente, eu fui dedicando cada vez mais parte do meu tempo profissional à área das mandalas. Hoje, se calhar, trabalhar as mandalas constitui cerca de 70 a 80% de todo o meu trabalho. E percebo hoje também que elas têm sido uma muleta maravilhosa e que, como de uma forma consciente, não é? Depois de me ter apercebido, eu uso-me delas, seja para utilizar as cores, seja para fazer as formas, seja simplesmente para me focar no aqui e no agora, para afastar da minha cabeça pensamentos menos simpáticos. Eu tenho-as usado muito e é isso que eu gosto de partilhar e é isso que eu tento partilhar nos inúmeros encontros que faço de forma gratuita. E se com toda esta minha conversa despertei em ti alguma vontade de aprender a tecer ou melhorar aquilo que já fazes nas mandalas feitas em fio, então eu sugiro-te que te inscrevas no link que está na publicação, ou bastante clicar nesse botão dourado, vai levar-te a uma página onde ficas inscrito numa lista de espera e assim que este curso for lançado, serás o primeiro a saber. E depois decidirás se aquilo que tenho lá para te apresentar faz ou não sentido neste momento de vida que estás. Eu agradeço imenso o tempo que me dispensaste e com toda a certeza vamos ver-nos por aí em algum evento, em algum encontro, em alguma atividade. Até já!